Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma orientação aqui no canal. Hoje, em específico, vou estar orientando sobre o portfólio dos alunos de História, tá? Espero que eu possa estar esclarecendo as principais dúvidas referente a como realizar esse portfólio, tá? Esse portfólio está com alguns detalhes principalmente na execução dele, certo? E com esse vídeo eu espero poder estar ajudando cada um de vocês. Lembrando que o primeiro passo que cada um tem que fazer é estar entrando dentro do AVA de vocês e fazendo a leitura do manual, do portfólio ou do estudo de caso de cada um. Feito isso, então, anota as dúvidas de vocês, vai lá, faz a anotação das dúvidas de vocês. O primeiro passo é fazer a leitura, fazer a interpretação desse texto, desse tema, das propostas que são trazidas, né, para vocês. Muitas das vezes é disponibilizado uma orientação por vídeo para que vocês possam assistir. Nesse caso, em específico, para o curso de bacharel em História, não foi disponibilizado esse vídeo de orientação, tá? Por isso que eu estou gravando esse vídeo, para estar explicando de um modo aí geral como vai funcionar essa atividade. Mas na maioria dos cursos, esse vídeo explicativo, ele está disponibilizado no mesmo local que eu vou estar aí mostrando para vocês aonde fica as informações para o portfólio. Então, pessoal, todas as informações elas já estão disponíveis no AVA de vocês. É só vocês acessarem e então buscarem a informação, certo? Não esperem a informação chegar até vocês. Sejam alunos que busquem a informação, que isso ajuda aí com que vocês sejam aí alunos mais ativos, isso ajuda bastante no dia a dia, tá? Então, vamos lá. Entrou no AVA de vocês, clicar em meus cursos, clicar no curso no qual você se inscreveu, independente de qual a disciplina em que você clicar, qualquer uma das duas vai contemplar aí o seu portfólio ou estudo de caso. Lembrando que fase 2, vocês vão ter portfólio, fase 1, vocês vão ter estudo de caso, em exceção em alguns cursos que sempre vão ter aí estudo de caso, tá? Entrou, vocês vão descer tudo até chegar em material complementar, portfólio, certo? Eu vou dar uma aumentada aqui para que vocês possam ver o material disponibilizado, certo? E aqui vocês vão ter todos os materiais relacionados ao portfólio de vocês, tá? Então, nós temos lá manual, template, tutorial de uso, eu acho que se fala assim, eu não conheço essa ferramenta, mas eu acho que se fala assim, que é o Padlet. Eu acho que se fala assim, porque como eu disse, eu não conheço essa ferramenta, tá? Mas pelo que eu pude analisar, ela é uma ferramenta bem bacana e ela não é para ser, e ela dá para ser usada além de hoje, né? No caso, além do trabalho, ela dá para ser usada aí no dia a dia de sala de aula de vocês. Eu acho que é um dos pontos importantes dos trabalhos e também do que eles nos traz é que dá para vocês levarem muito do conhecimento agregado aqui para dentro da sala de aula de vocês, certo? Então, isso que eu acho bem legal, ok? Depois nós temos um tutorial de apresentação, acesso da conferência do Reúne, que é depois acesso ao link de apresentação e ok. Aí nós temos aqui, ó, vídeo de orientações gerais de como realizar a apresentação do portfólio e depois da aula interativa sobre o portfólio. Essa aula interativa, ela é uma aula de 2 horas e ele não fala especificamente sobre
o trabalho do portfólio, tá? Mas normalmente nos outros módulos eles fizeram uma aulinha mais curta, mais enxuta, focando aí no portfólio, tá? Então por isso que nos próximos trabalhos, sempre antes de qualquer coisa, entra dentro do material complementar, desce tudo e veja o que está disponível. Então, para que vocês possam estar assistindo e colhendo informações, tá? Aí, então, qualquer coisa, entre em contato comigo. Mas primeira coisa é entrar aqui dentro do AVA de vocês para saber o que está disponível de informação, ok? Então, vamos entrar aqui no manual, certo? Abrir o manual, vou deixar ele maiorzinho. Na verdade, eu vou baixar esse manual porque a gente vai usar o template, tá? Eu vou usar o template e vou usar também um outro arquivo, que é esse daqui, ó, que eu vou usar o tutorial. Então, eu vou deixar ele aqui. Eu vou deixar ele meio no esquema aqui, para dar certo. Olha lá, esse manual, ó. Vamos deixar ele aqui certinho. Aí, bonitinho, belezinha. O manual já vai ficar aqui bonitinho. Esse eu posso até fechar. Então, ó, manual, módulo A, fase 2, ano de 2022. Área de linguagens e sociedade, curso de letras e história. Então, os cursos de letras e história vão ser em específico, esse portfólio, tá? Para os outros cursos, vamos ter outros temas de portfólio, certo? Nunca vai ser os mesmos, sempre muda. Então, a gente vai fazer aí, eu não vou focar, principalmente aí, nessas primeiras partes, porque eu deixo para você, aluno, fazer essa leitura na íntegra. Eu vou estar focando no que é importante para execução do trabalho, tá? Então, eu vou descer, ó, ele vai falar qual é o objetivo, quais são, né, aí ele para aqui, ó, no tema, nos objetivos, quais são as habilidades agregadas, no que representa isso na média, certo? E aí a gente vem aqui, ó, na página, deixa eu ver, na página 4, e ele vem com a leitura, tá? E aqui, ó, a partir da página 4 é onde eu preciso que vocês comecem a fazer uma leitura bem bacana, uma leitura com anotações, uma leitura com resumos, uma leitura com bastante ênfase, porque é a partir dessa leitura que vocês vão ter aí esse referencial teórico para a construção do conhecimento de vocês, uma vez que vocês vão precisar de toda essa leitura para conseguir entregar o trabalho que vai ser solicitado, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura, bonitinho, belezinha, tá? Ela vai vir aqui, ela não acaba aqui, então vai fazer essa leitura, vocês vão abrir, tá? Esses artigos, certo? Fazer a leitura dos artigos, eu já vou adiantar que vocês vão precisar desse artigo da Cláudia Castanheiras, tá? Vocês vão precisar desse artigo em específico para poder fazer uma das questões orientadoras, então já vai deixando ele aí meio que no jeito, tá? Depois, observe, ó, também, esse da Tânia também já vai deixando aí no jeito, eu já vou deixar ele aqui também no jeito, porque eu já sei que eu vou precisar dele, que eu já fio. Eu vou deixar ele aqui no jeito. Aí. Tá? Então, façam essa leitura, abram os arquivos, né, clicando nos links, certo? Essa leitura, ela contempla os links, tá? Então, não adianta só você fazer a leitura e não baixar os links e não ler
os links, principalmente esses dois que eu baixei, que é o da Castanheiras, que é da Cláudia Castanheiras, e é o da Tânia Maria dos Santos, tá? Que é a mulher na Constituição. Terminou de fazer as leituras, baixou principalmente esses dois arquivos, esses dois artigos. Nós vamos aqui em mãos à obra, experimente e produza. Ele vai vir com um pequeno trecho explicando um pouco melhor sobre a proposta de trabalho, tá? Então ele vem falando assim, ó. Após as leituras realizadas, a partir das referências indicadas, referências são essas aqui, ó, tá? Então, ó, tá até aqui já falo, ó. Referências, tá? Então, tudo isso aqui é referências. Então, ele fala, indicadas nessa etapa, a proposta é a da construção de uma linha do tempo. Todos vocês já viram uma linha do tempo, acredito eu. Se não viram aqui na Uninter, já viram aí no ensino médio ou até mesmo no ensino básico. Mostrando como as constituições brasileiras do período republicano avançam em pautas relativas às mulheres, junto a exemplos de participação feminina no âmbito da leitura. Essa tarefa poderá ser realizada no Padlet. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome desse site, tá? Então, me perdoem se não for assim que pronuncia, porém, como eu disse, eu nunca usei essa ferramenta, mas é uma ferramenta que, pelo que eu verifiquei, é uma ferramenta bem legal que dá para ser utilizada. Ele ainda complementa um recurso online que permite a criação de uma linha do tempo com maior interatividade, possibilitando evidenciar as relações entre os textos constitucionais e as conquistas femininas na literatura. Veja aqui um exemplo de uma linha do tempo feita nesse site. Aí ele trouxe aqui, ó, um exemplo, tá? Linha do tempo, aí ele trouxe lá, ó, Constituição da República, ano X, aí ele colocou exemplo da participação feminina, Constituição de 1934, aí aqui ele descreveu, ó, descrever exemplos de direitos, bonitinho, aí ele colocou mais uma imagem de uma mulher e o ano, enfim, fez a linha do tempo dele. Aí ele colocou, o site em si, né, que ele cita, é uma ferramenta que permite a criação de quadros, linhas do tempo e demais recursos e que pode ser compartilhado com outros usuários, possibilitando o trabalho cooperativo. Ainda é possível inserir textos e imagens, deixando seu produto ainda mais atrativo. Para entender mais sobre esse site e como usá-lo, veja o tutorial de uso do mesmo. Então, tutorial de uso desse site. Vamos lá. Já deixei ele aqui, ó, no jeito. Então, a gente vai baixar esse tutorial. Vocês vão entrar nesse site a partir daqui, ó, desse site. Vocês vão se inscrever gratuitamente, seguir exatamente o que está falando aqui. Então, vocês vão lá, vocês vão seguir, se inscrever gratuitamente, vão colocar um e-mail, tá? Vão clicar em inscrever, aí vocês vão colocar lá, né? Você vai colocar no Google, colocar uma senha, depois vão colocar no Basic, continuar, tá? Eu vou colocar exatamente como tá pedindo aqui, certo? Vai colocar, ó, escolha um template de linha de tempo, seleciona, enfim, vai fazer lá um cadastro básico dentro desse site, exatamente como vai mostrar esse template aqui, tá? Tem que seguir esse template na risca, porque senão você não vai conseguir fazer, né? Você não vai conseguir se cadastrar para realizar esse cadastro aí dentro desse site, ok? Inclusive, ó, ele até dá, ó, para iniciar a sua linha do tempo, clique em mais. Ele até dá como você vai fazer, tá? Ele não só te ensina como se cadastrar no site, como ele ensina como criar essa linha do tempo, tá? Então,
você precisa fazer o passo a passo desse template que tá aqui, ó, tutorial de uso do Padlet, certo? Então, é essencial que você siga, imprime, né, esse recurso e faça o passo a passo desse tutorial para que você tenha um êxito no seu trabalho, tá? A Cíntia não fez isso, a Cíntia não fez não baixou, não se cadastrou lá, porque eu efetivamente não faço o curso de história, eu faço o curso de pedagogia. Então, eu faço segunda licenciatura em pedagogia. Então, no meu caso, eu não vou precisar entregar esse trabalho, tá? Então, eu só estou aqui orientando como você, aluno, vai estar fazendo, tá? Então, você vai ter que ir lá, baixar, ó, seguir essa orientação e fazer exatamente o que está pedindo aqui dentro desse template, tá? Então, vai chegar lá, vai fazer bonitinho, ó, seguir exatamente o passo a passo aqui, certo? Terminou esse passo a passo, você vai voltar aqui no seu portfólio, manual, tá? E aí, ó, você vai vir aqui, ó, voltar exatamente onde a gente parou, tá? E aí, então, você vai vir aqui na ação 1, ok? Uma vez que você já entendeu como funciona o site, já se familiarizou, já entendeu como cria uma linha do tempo, você então já está apto para realizar a proposta de ação para que então você possa realizar aí o seu trabalho, ok? Belezinha, então, uma vez que já está pronto, já fez lá, já se cadastrou no site, já fez lá, já fez um template lá, bonitinho, belezinha. Pelo que eu vi, não é difícil, tá, pessoal? De verdade, ó. Pelo que eu vi aqui, ó, não é difícil. Tá? Então, você vai chegar lá, depois você fez, ó. Depois as configurações. Vai escolher aqui o template, ó, ele até fala, ó, linha do tempo. Aí vai aparecer assim. Aí você vem aqui, ó, no amarelinho. Depois você vai vir aqui, ó, nesse espaço, você vai usar a barra de rolagem e dar opções para você modificar. Você vai clicar, ó, na fonte, no esquema de cores. Para iniciar, clique no maisinho. Então, não tem segredo. É bem didático esse template. Terminou aqui, volta para o manual, vai para a ação 1. Para a ação 1, ele fala o seguinte: para compreender melhor como as constituições mencionadas se relacionam aos direitos das mulheres, você deverá, antes de iniciar o seu trabalho, realizar a leitura do artigo A Mulher na Constituição Brasileira, de Tânia Maria dos Santos, que é esse daqui. A mulher não, é esse daqui, ó. Mulher na Constituição de Tânia, que é esse daqui, ó, que eu mostrei para vocês, que é esse primeiro aqui, ó. A mulher, esse daqui, ó, a mulher na Constituição Brasileira. Vai baixar esse daqui, é esse daqui, é o caso 1, tá? Disponível na bibliografia sugerida neste manual, no item Saiba Mais. Esse texto ajudará a compreender o contexto em que foram pensadas cada uma de nossas constituições, focando nos direitos das mulheres ao longo do tempo. Essa leitura será essencial para a construção da sua linha do tempo. Por isso, não esqueça de realizar anotações. Você pode usar o seguinte quadro como referência. Esse quadro também está disponível no arquivo template modelo do trabalho junto aos materiais do portfólio. E aí, ele traz também um template, que tá aqui, ó, template. Esse template é o mesmo template que vocês vão ter que postar o trabalho. Então, o seu trabalho, ele vai ter que ser postado em cima desse template, tá? Esse template é como se fosse um modelo no qual vocês terão que postar o trabalho de vocês, certo? Então, vocês vão lá, vocês vão baixar
esse documento aqui, ó, em download. Vocês vão colocar nome RU, tá? Vão colocar aqui, ó, link, tá? Exemplo, vão colocar o link do site, o link do site lá do Padlet aí, certo? E depois aqui vocês vão colocar um print da linha do tempo que vocês fizeram nesse site, ok? E aqui, ó, vocês estão vendo que vai ter, ó, essa linha do tempo que eles estão falando, certo? Já meio que estruturada aqui para que vocês possam, ó, mulher na Constituição Brasileira, certo? Já tem mais ou menos uma estrutura aqui só para que vocês possam preencher, tá? Então ele fala assim, ó, aqui. Você pode usar o seguinte quadro como referência. Esse quadro também está disponível no arquivo template, junto com o material do portfólio, que é o que está aqui, ó. Vocês vão colocar lá o ano, o breve contexto histórico e a descrição dos direitos femininos. E aí vocês vão colocar lá qual o ano, o contexto histórico e os direitos femininos sobre a lei. Esse quadro é o mesmo quadro que está aqui, porém esse quadro, como ele está em 2 páginas, a hora que vocês baixarem ele já vai ajustar, tá? Aí vocês vão conseguir deixar ele bonitinho na mesma página, certo? Mas é o mesmo quadro, certo? 2. Depois você pode conferir as informações trazidas no artigo com os textos constitucionais, os quais podem ser encontrados nos links abaixo. Então, vai ser os links aqui, e aí você pode consultar eles através desses links aqui, certo? Para ver se eles estão certinho. Ó, 1891, 1891, 34, 34, 37, 37, 46, 46, 67 e 88. 67 e 88, certo? Então, o 1 e o 2 é a mesma coisa, só o 2 complementa a ação 1, ok? E aí nós temos a ação 3. Após a leitura do texto de Tânia Maria, então a ação 3 é uma outra ação, ok? Então aqui nós vamos ter então 3 ações. A primeira ação é a linha do tempo, a segunda ação é esse quadro e a terceira ação é essa que eu vou explicar agora. Que na verdade é isso mesmo. E aí ele já começa falando que vocês vão ter que fazer uma leitura. Então, ó, após a leitura de Tânia Maria dos Santos. Tânia Maria dos Santos. Tânia Maria dos Santos. Essa daqui, ó. Tânia Maria dos Santos. A gente tem que achar essas mulheres aqui. Tânia Maria dos Santos. Tânia Maria dos Santos, ó. Da Constituição, que foi a que a gente acabou de ler. Tá? Vamos lá. Após a leitura do texto da Tânia Maria dos Santos e das pesquisas nessas leis a respeito dos direitos femininos, é hora de verificar se o texto constitucional acompanhou também mudanças no âmbito social. Por isso, leia o artigo Escritoras Brasileiras, Momentos Chaves de uma Trajetória, de Cláudia Castanheiras. Então, depois, ele fala assim, né? Depois que você leu o texto da Tânia e entendeu sobre as leis a respeito dos direitos femininos, agora ele quer que você leia sobre a trajetória aí de Cláudia Castanheiras, que está aqui, tá? Então, você vai vir aqui. Cláudia Castanheira, vai clicar aqui, que é esse segundo item que a gente imprime, que eu baixei aqui para vocês, tá? E aí vocês vão vir fazer a leitura, mas também uma leitura bem, com bastante atenção, tá, pessoal? Porque é bem específico esse trabalho, certo? E você vê aqui, ó, ele fala assim, ó, no qual a autora reflete sobre as principais conquistas e dificuldades enfrentadas pelas mulheres que se dedicaram à literatura no Brasil. Essa leitura também será fundamental
para a construção da sua linha do tempo. Use o quadro a seguir para registrar as anotações provenientes da leitura desse material. Esse quadro também está disponível no arquivo template, modelo do trabalho, junto aos materiais do portfólio. O primeiro item, em vermelho, foi preenchido apenas como exemplo, não deve ser seguido, ok? Então, você vai preencher lá bonitinho, tá? Ó, aí você vai colocar lá, período histórico, tá? Então, ele colocou assim, ó, para vocês, né? O primeiro item, né, não deve ser preenchido, só colocaram como exemplo mesmo. Então, século 18 e 19, colocou no Brasil, em virtude da colonização econômica e cultural, ainda haviam muitos impeditivos à inserção das mulheres nos círculos literários. Exemplo, tá? Aí ele colocou assim, ação 4, ó, fonte, castanheira e tal, bonitinho. Agora, o próximo passo é pesquisar um pouco mais sobre a situação das mulheres na literatura brasileira ao longo do Brasil República, 1891 em diante, tá? Registrando os resultados encontrados. Pesquise, por exemplo, destaques femininos na literatura durante esse período. Analise a participação das mulheres em prêmios literários nacionais. Verifique as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas do sexo feminino para se inserirem em círculos literários. Quantas são e quantas foram as cadeiras ocupadas por mulheres na Academia Brasileira de Letras, assim por diante. Agora vamos à organização e elaboração da linha do tempo. Agora, com todas as informações coletadas anteriormente, é hora de organizar a linha do tempo. Dica importante. Antes de usar o Padlet, faça um rascunho da sua linha do tempo, tá? Então, primeira coisa, pega uma sulfite aí e para a gente poder fazer um rascunho. Primeira coisa é você coletar todas as informações a partir das ações que o manual foi te dando, certo? Então, você pegue aí, né, o seu caderno, ou uma sulfite, ou qualquer local onde você possa ir coletando essas informações e vá escrevendo, esboçando o seu trabalho em algum lugar. Tá? Então, essa é a primeira parte aí que é extremamente importante. É onde a gente vai esboçando o nosso trabalho, ok? Depois que nós já temos uma estrutura desse trabalho pronto, nós vamos começar, então, a organizar esse trabalho, ok? E aí ele fala, altere em sequência cronológica as principais conquistas femininas nas constituições republicanas brasileiras, com eventos chaves relacionados à participação das mulheres no campo da literatura. Aí vai lá. Primeiro item da sua linha do tempo deverá iniciar em 1891. Então, nós temos uma data importante, que aí é 1891. Então, já pode colocar aí no seu primeiro item, né, dessa linha do tempo, que inicia em 1891. Então, tudo que você pesquisou dentro dessas quatro opções, tá? Essas 4 ações que foram trazidas dentro desse trabalho, ela tem que iniciar aí em 1891. Ele fala, é o ano da primeira Constituição do Brasil, República, e poderá ir até 2022, ok? Então, essa é a data. Ela fica aberta aí, dependendo da sua pesquisa, ok? Para que a linha do tempo não fique muito extensa, além das conquistas legais a serem inseridas nos anos de início de cada uma das 6 constituições, insira de forma alternada outros 6 eventos relacionados à literatura em sua relação com a participação feminina. Um dos exemplos literários deverá ser obrigatoriamente relacionado à região onde você vive. Então, já temos um outro ponto obrigatório, que é um exemplo literário
da sua região, ou seja, Jundiaí, São Paulo. Não temos em Jundiaí, São Paulo, ok? Estado de São Paulo. Pesquise em sua cidade ou estado um exemplo de participação feminina na literatura, destacando em sua linha do tempo, que foi o que eu acabei de citar, ok? Então, temos duas obrigatoriedades. A primeira dela é que deve iniciar em 1891, segunda, que deve ter aí, obrigatoriamente, uma participação feminina da minha região, cidade ou estado. Para ajudar, siga o modelo a seguir. Então, ele vai trazer aqui, ó, ele vai trazer, ó, dessa forma. 1891, direito das mulheres na Constituição. Isso aqui é um modelo, tá, pessoal? Para que você crie a sua linha do tempo lá no site, tá? Então, ele vai trazer aqui, ó, 1891. Aí dá para você, lá no site você vai colocar a imagem. Aí o próximo ano, participação feminina na literatura. 30, direito das mulheres na Constituição. E assim vai, tá? De acordo com sua pesquisa. Aí ele vai lá embaixo e ainda traz um pouco mais de informação. Pesquise também imagens que ilustrem cada um dos 12 eventos que irão fazer parte da sua linha do tempo. Então, você terá que ter 12 eventos, tá? 12 eventos são obrigatoriedades, ok? E você terá que ilustrar. Então, você terá que trazer o ano, a descrição e uma imagem, ok? Então, a gente tem mais algumas obrigatoriedades aí. Contudo, você pode começar a montar o seu Padlet seguindo as instruções contidas no arquivo tutorial de uso do Padlet, no material disponível que eu já mostrei para vocês. Por fim, no link Trabalhos, você deverá postar o link da sua linha do tempo construída no Padlet junto com o print da sua linha do tempo completa, de acordo com as instruções do template, que foi o que a gente acabou de fazer, ok? Terminou de fazer, vocês vão vir aqui dentro do AVA de vocês, Trabalhos, entregar. Então, vocês vão salvar o trabalho de vocês aqui dentro do AVA de vocês. Até o dia 13/6/2022, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação. Certo, a apresentação do portfólio. Muitos de vocês me perguntam, Cíntia, é obrigatório a apresentação, do portfólio? Pessoal, a apresentação de portfólio, ela é muito pessoal de cada um de vocês, certo? Primeira informação que eu devo deixar aqui é que a mesma não é obrigatória, tá? Porém, ela representa aí 10% da sua média, certo? Então, se você tiver uma média se você tiver aí, essa apresentação, ela vale de 0 a 100. Se você conseguir tirar aí uma média de 100, você vai conseguir um ponto na sua média final, tá? Então, essa apresentação, ela garante aí até um ponto na sua média, dependendo de quanto você conseguir tirar aqui no seu portfólio, tá? Então, mas ela não é uma obrigatoriedade e apresenta quem realmente quiser, tá? Ela não é uma obrigatoriedade, certo? Ela é uma apresentação que você vai ser ela vai ser apresentada por uma sala onde não vai ter ninguém assistindo, então ela é uma apresentação gravada e para você apresentar, você vai agendar, tá? Igual tá aqui nessa apresentação. Você agenda, convida alguns participantes e então no horário marcado, você vai lá, entra nessa sala, grava a sua apresentação e aí aguarda aí a correção dessa apresentação, certo? Então, basicamente é isso,
ok? Peço que, caso tenha ficado alguma dúvida, me procure com a sua dúvida. E, basicamente, é isso. Agradeço pela atenção. Uma ótima noite, bons estudos e até a nossa próxima orientação. Certinho, pessoal? Muito obrigada e uma ótima noite para vocês. Tchau, tchau.